Na rodovia dos Imigrantes, em São Paulo, um homem de 55 anos leva um soco no olho. O celular é levado. A história, nas estatísticas do Estado, seria apenas mais um número, mas nos portais de notícia correu o Brasil inteiro, porque o homem que levou o soco não era qualquer um. Era o mesmo que nos anos 90 fazia o Brasil inteiro dançar. O mesmo que lotava estúdios de televisão e rivalizava com Faustão nos domingos. O mesmo que foi eleito vereador em São Paulo com mais de 80 mil votos. O mesmo que fundou uma emissora de televisão, namorou uma das atrizes mais amadas do país e chegou a ser secretário municipal. E era também o mesmo que devia dinheiro a um agiota ligado ao PCC, tinha o passaporte bloqueado pela justiça, uma dívida de indenização que não conseguia pagar há anos, e um nome que, onde aparecia nas notícias recentes, raramente vinha acompanhado de algo bom. Como é que uma pessoa que teve tudo chega a esse ponto? Essa é a história de Netinho de Paula. E ela começa muito antes da fama, numa Carapicuíba de onde muito pouca gente costumava sair com a vida inteira. Inscreve no canal e ativa o sino, porque o que vem a seguir muda o jeito que você vai enxergar esse nome. José de Paula Neto cresceu em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Não teve infância de escola de música nem de aulas pagas. Teve estação de trem. Nos vagões e nas plataformas, vendia doces para ajudar em casa. Era menino ainda, mas já entendia que no mundo onde tinha nascido, quem não corria ficava para trás. Para uma criança crescendo num conjunto habitacional na periferia de São Paulo, nos anos 70 e 80, o rádio era uma janela para outro mundo. As músicas que chegavam por ele descreviam uma realidade diferente da que existia ali, mas ao mesmo tempo falavam de coisas que todo mundo no Corrab reconhecia de imediato: amor, saudade, a vida simples que custava caro. Netinho absorvia tudo isso. Mais tarde diria que a música não foi uma escolha. Foi a única coisa que fazia sentido desde o começo. Havia também naquela época uma restrição que a maioria das crianças do Corrab conhecia bem: a limitação do próprio horizonte. Em Carapicuíba, a pergunta que ficava no ar não era sobre qual faculdade ou qual carreira, mas sobre como sobreviver num sistema que não havia sido desenhado para incluir quem vivia ali. Netinho absorveu isso e transformou em combustível, não em ressentimento, pelo menos não inicialmente, em determinação. O Corrab era um conjunto habitacional construído para abrigar famílias que não teriam outra forma de ter casa. Blocos iguais, ruas estreitas, uma proximidade entre vizinhos que às vezes sufocava e às vezes criava os laços mais sólidos que uma pessoa pode ter. Foi nessa vizinhança que surgiu o grupo, não num estúdio, não numa escola de música, numa conversa entre amigos que tinham a mesma história e queriam fazer algo com ela. Em 1986, quando tinha pouco mais de 18 anos, Netinho e um grupo desses amigos tomaram uma decisão que mudaria tudo. Criaram um grupo de pagode. Batizaram de Negritude Júnior. O nome já dizia muita coisa sobre de onde aquelas pessoas vinham e o que queriam afirmar com a arte que faziam. Durante anos ensaiaram, tocaram em festas de bairro, foram se formando como artistas dentro do único estúdio que tinham disponível, a vida que viviam. Antes dos contratos, antes das rádios, antes dos programas de auditório, o Negritude Júnior foi grupo de periferia. Tocou onde havia espaço. Apertou a mão de quem não tinha poder de abrir nenhuma porta relevante. E continuou, porque o que tinham para dizer era genuíno e o público que os ouvia sabia disso antes de qualquer crítico escrever uma linha sobre eles. Quando a virada veio, foi completa. Corrab City e Tanajura entraram nas rádios, nos programas de auditório, nas festas de todo o Brasil. O Negritude Júnior era pagode de verdade, com história por trás de cada letra, e o público sentia isso. E no centro daquele grupo havia sempre a mesma figura carismática, o mesmo sorriso fácil, a mesma voz que parecia ter nascido para palco: Netinho. Durante esse período de ascensão, ele chegou a namorar Thaís Araújo, que vivia sua própria explosão de fama na novela Chica da Silva. Um relacionamento que durou 4 anos e que, segundo o próprio Netinho, só deixou memórias boas. Eram 2 jovens que vinham das periferias e estavam conquistando um país que muitas vezes preferia olhar para outro lado quando a periferia aparecia. Quando o relacionamento terminou,
Netinho sempre falou de Thaís com respeito. Alguns amores terminam e ficam inteiros, mas Netinho queria mais. E esse querer mais foi, ao mesmo tempo, o melhor e o pior que já lhe aconteceu. Em 1998, com a licença maternidade de Xuxa, foi convidado para apresentar O Planeta Xuxa. Um teste. Uma janela que se abriu e que ele passou sem vacilar. Em 1999, apresentou o samba, pagode e companhia por 2 meses. E nessa experiência na televisão, algo acendeu dentro dele que a música sozinha não conseguia mais satisfazer. A câmera, a plateia ao vivo, a capacidade de falar diretamente com o público sem intermediários, aquilo era diferente de qualquer coisa que o palco de música havia oferecido até então. Em 2001, tomou a decisão mais difícil da carreira até aquele momento. Deixou o Negritude Júnior. O que parecia ser uma saída limpa não foi. Os integrantes do grupo ficaram com uma mágoa profunda, sentindo-se traídos por alguém que eles haviam ajudado a construir do zero. Havia quem dissesse que os outros membros sentiam que viviam na sombra do cantor, que ele era tratado como a figura central do grupo, de uma forma que não deixava espaço para os demais crescerem ao seu lado. Do ponto de vista de Netinho, o convite da Record para apresentar um programa criava um conflito de agenda impossível de resolver dentro da estrutura do grupo. Dos dois lados havia razões. Dos dois lados havia dor. E os anos de afastamento que se seguiram foram longos e silenciosos. A televisão abraçou Netinho de uma forma que talvez nem ele mesmo esperasse. O Domingo da Gente, na Record, tornou-se o maior projeto da carreira dele nas telas. Não era apenas mais um programa de auditório competindo pelos mesmos telespectadores de sempre, tinha uma identidade própria, construída sobre o mesmo princípio que havia guiado a carreira desde a Corrab, a ideia de que as pessoas que a televisão ignorava mereciam ver a si mesmas numa tela de domingo à tarde. O Brasil dos anos 90 e 2000 tinha televisão dominada por rostos que não refletiam a maioria da população. Netinho chegou com um programa que colocava essa maioria no centro. Quadros como O Dia de Princesa faziam a cabeça de mulheres de todo o país, dando a pessoas comuns o tratamento que a televisão habitual reservava para celebridades. E havia o espaço que o programa abria para comunidades negras e para moradores das periferias das grandes cidades, com histórias que o Domingão do Faustão não contava e que o Domingo Legal não tinha interesse em contar. O programa chegou a rivalizar de verdade com produções que tinham décadas de vantagem em estrutura e investimento. Era um fenômeno construído sobre identificação genuína, e essa autenticidade, enquanto durou, foi o bem mais precioso que Netinho tinha. Para entender o tamanho do que o Domingo da Gente representava, é preciso lembrar o que existia na televisão brasileira nos anos em que o programa esteve no ar. A televisão dominical era quase inteiramente ocupada por entretenimento de apelo amplo, que na prática era construído para um espectador médio que não existia. Netinho trouxe algo que raramente aparecia naquele horário: reconhecimento. A sensação de que alguém do outro lado da tela sabia quem você era, de onde você vinha e o que importava para você. Em 2005, no auge dessa visibilidade, fundou a TV da Gente, uma emissora própria, voltada especificamente para a população negra brasileira. A missão estava claramente declarada: dar ao Brasil que a televisão aberta ignorava uma janela para se ver representado em horário comercial. A ideia era ousada e o momento era simbólico, mas o projeto não resistiu à falta de patrocínio. A emissora fechou. O gesto dizia muito sobre o que Netinho enxergava como propósito e também sobre a distância que há entre uma intenção genuína e a capacidade de executá-la sem suporte financeiro suficiente. O problema é que em 2005, enquanto tentava construir esse legado, a vida pessoal começou a incendiar o que a carreira havia levado anos para construir. E a história dá aqui uma volta que define tudo que veio depois. Em fevereiro daquele ano, sua ex-esposa Sandra Mendes apresentou uma denúncia de agressão física. Ela apareceu com hematomas no rosto e no corpo. As imagens circularam nos telejornais e nas revistas de todo o país. A mídia repercutiu com uma intensidade que não deixou espaço para nuances. Num primeiro momento, Netinho negou. Depois tentou minimizar, dizendo que ela havia se machucado com uma porta durante uma discussão.
Por fim, admitiu que errou. Disse que, independentemente do que havia acontecido antes, deveria ter tido sangue frio e ido embora. Pediu desculpas publicamente. Mas as palavras de um pedido de desculpa, por mais sinceras que sejam, raramente apagam a imagem de um olho roxo exibido em rede nacional. Esse é um fato da comunicação que Netinho conhecia melhor do que ninguém, porque havia passado anos trabalhando com imagens e com a força que elas têm sobre a percepção do público. O episódio com Sandra Mendes foi um ponto de virada que Netinho nunca mais conseguiu superar completamente na percepção pública. Não porque o Brasil não fosse capaz de perdoar erros, a televisão brasileira é cheia de exemplos de artistas que sobreviveram a escândalos e reconstruíram trajetórias. Mas porque Netinho não se limitou ao erro. Acumulou. E cada novo episódio chegava antes que o anterior tivesse tempo de ser digerido. Segundo Sandra, a discussão havia começado após ela se recusar a assinar documentos que a fariam abrir mão dos seus direitos sobre os bens do casal. O contexto tornava o episódio ainda mais pesado, e o que aconteceu a seguir chegou ainda naquele mesmo ano, desta vez ao vivo, com câmeras e público, numa situação em que Netinho simplesmente perdeu o controle de uma forma que ficou registrada para sempre. Um repórter do programa Pânico na TV, Rodrigo Scarpa, o repórter vesgo, foi cobrir um evento onde Netinho comemorava o Dia da Consciência Negra e o aniversário da TV da Gente. A pergunta que Rodrigo fez tinha duplo sentido, no estilo irreverente que o programa praticava há anos com artistas de todo tipo. Netinho respondeu com um soco direto na orelha do repórter. Tudo filmado, tudo exibido. Netinho perdeu o processo na justiça e foi condenado a pagar indenização. Ainda em 2005, uma comissária de bordo o processou por agressão durante uma viagem aérea. Netinho disse que apenas segurou o braço dela durante uma discussão. Ela levou o caso à justiça. Ganhou. 3 episódios de violência documentados em menos de 12 meses. A imagem que o público havia construído de Netinho ao longo de anos de programas de domingo estava se transformando em outra coisa. E nenhum quadro do Dia de Princesa tinha força suficiente para segurar esse peso acumulado. Netinho seguiu no ar até 2006. Depois saiu da Record. Em 2008, em vez de tentar reconstruir a carreira artística, decidiu entrar para a política. Candidatou-se a vereador em São Paulo pelo PCdoB. Não foi uma candidatura simbólica. Conseguiu mais de 80 mil votos. Foi eleito. O menino que havia vendido doces em trem para ajudar a família, que construiu uma carreira na música e depois na televisão, chegava agora ao poder legislativo municipal carregando uma base popular real, construída ao longo de décadas de relação direta com o público que a televisão brasileira costumava ignorar. Reelegeu-se para um segundo mandato. Foi nomeado secretário de Promoção da Igualdade Racial pelo então prefeito Fernando Haddad. Em tese, era o lugar certo para fazer o que sempre havia dito que queria fazer. A trajetória que vinha da Cohab passava pelo pagode, pela televisão dominical e chegava ao executivo municipal, parecia completar um círculo que fazia sentido. Mas em 2013, o segundo mandato desabou. Seus bens foram congelados por ordem de um promotor de justiça. O motivo: uso de notas fiscais de empresas fantasmas para obter reembolsos da verba da Câmara dos Vereadores, dinheiro público desviado para uso pessoal. O Ministério Público manteve as acusações. Em 2015, seu mandato foi cassado. Em 2016, foi condenado por improbidade administrativa. Teve as contas penhoradas e foi obrigado a ressarcir os cofres públicos em R$193 mil. O que tornava a cassação ainda mais amarga do ponto de vista simbólico era a origem. Um homem que havia vendido doces em trem, que havia construído a carreira falando sobre a periferia e sobre quem a televisão ignorava, foi cassado por desvio de verba pública. A contradição entre o discurso e os atos não poderia ser mais nítida, e o público que havia depositado 80 mil votos nele sentia essa contradição de uma forma que vai além da política. E havia outro processo, muito mais antigo, arrastando uma ferida que não fechava. Em 2001, ainda nos tempos do Domingo da Gente, uma mulher foi ao programa pedir ajuda para a irmã realizar um transplante de rim. Ela explicou ao vivo que não podia ser a doadora. Tinha filhos pequenos,
um emprego que dependia da sua presença e estava inscrita num concurso público que poderia mudar a vida dela inteira. Netinho insistiu diante das câmeras e de uma plateia de milhões que o gesto não a colocaria em dificuldades. Constrangida pela câmera, pela plateia, pelo peso de estar numa televisão ao vivo diante do país inteiro, ela cedeu. O que aconteceu depois não é fácil de ouvir. Ela perdeu o emprego, perdeu o concurso, não encontrou outro trabalho. A justiça condenou Netinho por danos morais e determinou o pagamento de uma indenização. Uma indenização que, anos depois, ainda não havia sido quitada. Em 2022, seus direitos autorais foram penhorados, chegando a quase R$163 mil bloqueados. Em dezembro de 2024, o passaporte foi apreendido. A dívida com aquela mulher, ao que tudo indicava, ainda não tinha sido paga na totalidade. 2 anos antes disso, 13 anos após o episódio do soco, Netinho havia perdido mais um processo para Rodrigo Scarpa, desta vez por tê-lo chamado de racista em rede nacional. Em 2020, foi demitido da Rede TV após surgirem rumores de que teria dito que fazia intermediações para a venda da emissora. Soube da demissão por uma nota publicada na internet. Logo em seguida, foi contratado pela Rede Brasil. E então, veio 2025 com 2 histórias que trouxeram o nome de Netinho de volta ao centro dos noticiários. A primeira foi o assalto na rodovia dos imigrantes. Um soco no olho, o celular levado. Aquele que havia batido em tantos, agora apanhava de um desconhecido numa rodovia. Saiu ileso, agradeceu pela vida. O Brasil noticiou com uma mistura de preocupação e ironia que revelava muito sobre como o público enxergava o nome de Netinho de Paula naquele momento. A segunda história daquele ano era mais séria do que qualquer coisa anterior. O Ministério Público revelou que, durante investigações sobre Ademir Pereira de Andrade, um agiota identificado como associado ao PCC, conversas interceptadas mostravam comunicações entre Ademir e Netinho. Nas mensagens, os dois discutiam 2 empréstimos, um de R$500 mil e outro de R$2 milhões, datados de julho e agosto de 2023. As conversas continham também materiais sobre inspeções do Ministério dos Direitos Humanos em presídios e visitas técnicas a penitenciárias de segurança máxima. A natureza desse conteúdo, combinada com o perfil do interlocutor, levantou questões que não tinham resposta fácil. O Ministério Público foi claro. Netinho não era alvo de inquérito. O investigado era Ademir, mas o nome de Netinho constava nas transcrições do sigilo telefônico quebrado. Netinho se explicou com rapidez. Disse que conhecia Ademir havia cerca de 8 anos como um fã que o havia contratado para shows, que a relação era estritamente profissional, que ficou surpreso ao saber do envolvimento do agiota com o crime organizado, que havia buscado o empréstimo após as dificuldades da pandemia, num momento em que os bancos não ofereceram condições acessíveis e as taxas do agiota eram mais baixas do que as do mercado formal. Foi ao programa Primeiro Impacto, do SBT, para dar sua versão pessoalmente. Publicou vídeos nas redes sociais. Disse que falar de facção criminosa associado ao seu nome era vergonhoso, que não era perfeito, mas que seu povo sabia de onde ele vinha e o que ele representava. A declaração dizia muito sobre como Netinho entende a própria trajetória, mas o público que o acompanhou durante décadas também lembrava de outras declarações, outras explicações, outros pedidos de compreensão ao longo de mais de 20 anos. Hoje ele tem 55 anos, é pai de 7 filhos e avô de 9 netos. Trabalha com o projeto musical Samba 90 Grau e com Os de Paula, um grupo formado por membros da família. Segue na Rede Brasil. E segue carregando um peso acumulado ao longo de décadas que nenhum hit de pagode consegue mais aliviar. Toda carreira tem uma trajetória, mas poucas têm uma trajetória tão bem documentada quanto a de Netinho de Paula, porque raramente a distância entre o topo e o fundo fica tão registrada, tão filmada, tão testemunhada por um país inteiro. Ele saiu de Carapicuíba vendendo doces em trem para ajudar em casa. Chegou ao domingo à tarde na televisão aberta rivalizando com Faustão. Chegou à Câmara Municipal com 80 mil votos. Chegou a ter uma emissora de televisão com uma missão declarada de dar voz a quem não tinha. E depois veio o resto.
A violência doméstica, o soco ao vivo, as condenações na justiça, o mandato cassado, o passaporte apreendido, o nome em interceptações telefônicas de uma investigação sobre crime organizado não foi uma queda causada por um único erro. Foi uma sequência de escolhas, cada uma com a sua consequência, e o acúmulo de todas elas que formou o retrato de hoje. Quando você olha para a história de uma certa distância, fica claro que não foi o mundo que foi cruel com Netinho de Paula. Foi ele que foi cruel consigo mesmo, decisão após decisão, situação após situação, até chegar num ponto em que a narrativa de quem ele foi ficou completamente encoberta pela narrativa de quem ele se tornou. O que é difícil de ignorar nessa história é o contraste entre o que Netinho dizia querer fazer e os episódios que foram desfazendo essa construção, um a um. O homem que queria dar voz à periferia no horário nobre da televisão foi o mesmo que constrangeu ao vivo uma mulher de periferia a abrir mão de um rim por pressão de câmera e plateia. O político que se elegeu com uma plataforma de igualdade foi condenado por usar dinheiro público para uso pessoal. O artista que foi comparado a Bob Dylan brasileiro ficou com o nome numa interceptação telefônica sobre agiotagem ligada ao crime organizado. Não existe uma versão simples dessa história. Netinho de Paula foi genuíno em muitas das suas intenções e foi também o protagonista de situações que não têm defesa possível. Ele está em algum lugar entre essas duas versões. Como todos os humanos, aliás, com a diferença de que a dele foi toda registrada. E o registro não esquece. Netinho de Paula ainda existe, ainda trabalha, ainda sorri para a câmera com o mesmo sorriso fácil dos tempos do Negritude Júnior. Mas o país que o assiste hoje olha para aquele sorriso com olhos diferentes dos que tinha quando ele jogava confetes num domingo à tarde na Record. Esse é o custo de uma vida inteira documentada. Não há como escolher quais partes ficam e quais desaparecem. Se você chegou até aqui, você já sabe que essa história é muito mais do que uma lista de polêmicas. É sobre o que acontece quando uma pessoa que poderia ter mudado muitas vidas começa a sabotar a própria, sobre o preço das escolhas que pareciam pequenas na hora e que foram construindo, silenciosamente, o retrato de hoje. Deixa o like se esse vídeo te fez pensar. É o que diz ao algoritmo que esse tipo de conteúdo merece chegar em mais gente. Inscreve no canal e ativa o sino, porque a próxima história já está sendo preparada. E antes de você ir, a pergunta que fica depois de ouvir tudo isso: você acha que Netinho ainda tem uma virada possível? Ou chegou num ponto de onde é muito difícil voltar? Escreve nos comentários. Quero ler o que você pensa. Esse canal existe para contar essas histórias com o cuidado que elas merecem. Até o próximo.